Que é o Matheus Stroberg, eu sou head de parcerias aqui da Registre-se. Acho que alguns já me conhecem, outros não, então prazer. Muito, muito bom ver que tem bastante gente aqui na sala, né, em plena quarta-feira aí. Sei que está todo mundo cansado do trabalho, mas sempre bom ver que vocês estão dispostos aí a compartilhar conteúdo, aprender mais e se desenvolver. Fico super feliz que a gente conseguiu trazer o Daniel Nardes. Ele é um super parceiro nosso aqui da Registre-se, atua mais de uma década aí com naming, com branding, design, tá? Baita referência aí no assunto, inclusive ganhou aí um prêmio, né, no ano passado aí por ser um dos 3 parceiros que mais indicou aí marcas aqui para Registre-se, ou seja, tem um fluxo de trabalho também bem grande aí de projetos, de construção de marcas, né, e não vou dar muito spoiler, vai contar um pouquinho da trajetória dele aí para nós. Dani, o palco é seu, muito obrigado aí por topar, né? E, gente, vamos aproveitar o máximo possível aí do conhecimento, trocar bastante, troquem, mandem mensagem, né? Perguntem ali, anotem dúvidas aí para a gente tirar no final. E tem bastante conhecimento aqui, não só do Dani, mas tem vários outros parceiros aí que podem colaborar também com o assunto. Então, Dani, fica à vontade aí, pode se apresentar. Eu vou permitindo o pessoal, que tem mais gente entrando aqui também, tá? Mas vai lá. É importante dizer também que eu criei essa plaquinha aqui, ó. E daí eu queria aumentar o número de marcas protegidas aqui na placa, mas o Gil não deixou. Então, eu tive que manter essa plaquinha com 10 indicações aí. Vamos lá, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, né, com a gente. Esses eventos online, assim, é difícil participar, né? Porque a gente vai estar em casa e tal, com preguiça, mas é interessante que a gente pode deixar ali no fone só ouvindo, né? Então, isso que é interessante. E mais uma coisa, antes de começar a preparar a reunião aqui, hoje à tarde eu estava pesquisando no Google como proteger, como apresentar um projeto de naming. E, assim, pouquíssimo conteúdo relevante, assim, sabe? A maioria do que tinha, assim, eram coisas que todo mundo já sabe. Então, eu fiquei bem feliz, assim, porque tem vários insights aqui que vão ser interessantes para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante aí. Aí o Márcio, ó. Ei, Márcio. Beleza? Vamos lá, então. Meu nome é Daniel Nardes. Eu sou de 1990, 36 anos. Fiz aniversário esse mês aí. Sou designer gráfico desde 2007. Eu conto do primeiro dia que eu entrei numa agência para trabalhar com design, ganhando dinheiro, fazendo briefing. Ô, Márcio, fecha teu microfone aí. E sou artista visual também. Hoje eu trabalho com colagens, esse é o meu estilo artístico do momento. Então, fora do design, fora do naming, eu gosto de criar artes. Isso é uma evolução também, né? Eu comecei fazendo isso. Sou de Itajaí, mas hoje eu moro em Balneário Camboriú há 8 anos. Casei e me mudei para cá. E daqui uns meses eu vou me mudar para Camboriú. Me formei em design gráfico em 2013. Me graduei na Univale, aqui de Balneário Camboriú. E me formei em marketing estratégico, né? Fiz um MBA, formei em 2016. O MBA foi bem interessante porque eu acabei conhecendo pessoas interessantes para mim, assim, depois, e agregou muito pro meu conhecimento, assim. Mas para falar para vocês, assim, se eu aprendi muito nesse MBA, não aprendi lá muitas coisas, não. Sendo bem sincero. Falando sobre design, eu tenho um estúdio de design gráfico hoje em dia que se chama Formia. Ele está sendo registrado pela Registre, está no processo de análise. Espero que daqui uns meses eu consiga o Rzinho na minha marca. É bem importante para mim essa conquista. Então, estou aguardando ansiosamente. O estúdio, esse nome tem há pouco tempo, na verdade. Eu tenho o meu trabalho com esse nome desde o começo de 2000 do ano passado, na verdade.
Porém, o meu estúdio é desde 2020 e também eu sempre trabalhei em agência, dentro de empresas e tal. Sempre por fora eu fazia freela, então eu tô sempre ligado, sempre tive um estúdio assim, de maneira informal e depois transformei ele em uma coisa formal, né? A gente trabalha mais com identidade visual, naming e também projetos de site. Então, gente, o naming, quando eu assumia a bronca de tipo, agora eu vou vender naming, eu já tinha passado por algumas coisas assim, sabe? E eu tenho aqui ó, o primeiro contato com o naming na minha vida, que foi um momento assim que eu não sabia nada sobre naming, caiu um briefing no meu colo, um briefing de papel ainda, na agência que eu trabalhava, e eu tinha que criar um nome. E eu queria saber de vocês, arrisca palpite aí para mim no chat, sobre o que é essa marca Vívida. Vocês conseguem? Academia, boa, ótica, que mais, que mais? Wellness, ixi, igreja, bem pensado, mas não, é uma marca de uma loja de roupa. Olhando, olhando agora, assim, eu vi, tipo, esses batimentos cardíacos, assim, tem a ver com o nome, porém, para uma loja, não sei, assim, hoje em dia, eu não sei se eu faria assim hoje em dia. E um spoiler para vocês, loucura total o jeito que foi feita essa marca, assim, ó, pensando como ela foi feita. Foi feita hoje em dia, assim. Eu fiz essa marca foi em 2016, então me perdoem. Feito sem estratégia, apenas um brainstorm. Eu só sentei com a minha dupla de criação, meu redator, e a gente começou a rascunhar. E não foi em dias, foi em horas. Foi em horas, assim que a gente teve que definir isso, começar a identidade visual. Análise de viabilidade duvidosa, não entendia nada sobre, eu só peguei o nome e mandei para o meu financeiro. O financeiro entrou em contato com a empresa de registro, que eu não vou falar o nome da empresa de registro, e vou batizando o pé. E eu só apresentei para o cliente uma opção de nome, só uma. Era isso ou nada. E o pior de tudo, eu apresentei junto com a identidade visual. Então foi assim, ó, eu não tive contato nenhum com o cliente durante o processo. Recebi o brief em uma folha em cima da minha mesa, vamos fazer. Experiência nenhuma, mas eu fui lá e fiz, criei identidade visual, cheguei e apresentei, assim, ó, foi aprovado, deu certo. Enfim, a loja não existe mais, mas naquele tempo foi aprovado. Mas só que, cara, poderia ter acontecido muita coisa nisso, assim, ó, muita coisa para se incomodar. Se o cliente não gostasse do nome, eu ia ter que refazer a identidade visual e eu ia ter que ir atrás de mais uma opção de nome. Então, se o cliente também não gostasse da identidade visual, daí tá, só criar ali, mas tipo, tudo sem estratégia. Depois disso, meio que deu uma pausa, assim, eu não fiz mais nomes, mas eu gostei, assim, dessa dinâmica, assim, sabe? Criar nomes. Eu utilizava muito estratégia de criar identidade visual, né, para aplicar. Depois eu fui aprendendo, mas assim, antes de tudo, como olhar para um nome. Criação de um nome não parte de um gosto pessoal ou intuição, né? Ela nasce de uma combinação de estratégia, linguagem, contexto e objetivo da marca. A parte do brainstorming é só uma parte, assim. Não vou dizer que não é uma parte importante, é uma parte importante, mas até chegar lá, tem muitas questões que a gente tem que saber. E tudo isso ajuda depois a gente a defender a marca. Então eu criei outros nomes depois. É, era muito difícil fazer análise de viabilidade. Assim, eu não tinha parceiro fixo, então eu tinha que ficar procurando para lá e para cá. Alguns queriam cobrar análise. Então, cara, eu pensei, vou fazer esses nomes aqui que apareceram e tal, uma cliente pediu, mas eu não, eu acho que eu não vou mais fazer.
Até que, né, esse nome que a cliente pediu, aí eu encontrei a Registre-se no Google aí. Daí eu fui lá, pesquisei e vi que a Registre-se era do Cadu, né? O Cadu, um dos sócios, eu já conhecia ele. Entrei em contato, o cara foi super solícito comigo, me ensinou, assim, ó, muita coisa sobre registro de marca. Isso me deu uma segurança tremenda, assim. Eu me senti muito mais confiante. Todo o suporte necessário, a segurança nas análises. Ele me ensinou a fazer as análises prévias, me economizou um tempo muito grande e a consistência da realidade de um profissional, né? Ele tinha consciência das necessidades que a gente tinha. Então, a partir dali, eu não precisei mais me preocupar com muitas coisas e tive muito mais segurança para apresentar um projeto de name. Então, eu comecei a fazer vários. E daí, em 2024, 2025, ali, eu recebi aqui o troféuzinho aqui de 10 marcas protegidas, porque toda marca que aparecia para mim, eu já perguntava, tem nome registrado? Não. Então, pega aqui o contato e tal. O Estúdio Brada, que ficou em primeiro lugar com 11 marcas protegidas, tá? E eu fiquei em segundo lugar. Feliz da vida. Então, gente, depois de um tempo assim, batendo cabeça, eu vi que eu precisava estruturar esse método, porque eu senti em alguns momentos que tinha muitas pontas soltas e chegava momentos assim que eu não sabia mais como agir e eu tinha que improvisar. Isso não é legal. Eu sei que sempre vai ter momentos que a gente vai precisar improvisar e depois vai acrescentar na nossa metodologia, mas a gente tem que documentar isso para saber sobre o processo. Até futuramente, se quiser contratar alguém, fica bem mais fácil de ensinar a pessoa, ó, esse aqui é o meu processo, é assim que a gente faz dentro do estúdio e é só seguir isso aqui que é sucesso, vai dar certo. Nem sempre é assim, né? E daí eu criei também uma metodologia para os parceiros. E por quê? Eu vi que os parceiros que utilizavam o meu trabalho, eles precisavam de algumas necessidades diferentes assim de um cliente final. Então, eu fiz um método também só com que o parceiro realmente precisa para criar um nome e apresentar. E eu também criei ali, ó, um guia de apresentação e avaliação, que é a maioria das coisas que vou falar aqui. Então, quem quiser, é só pegar aí com o QR Code que vai ter vários insights aí como registrar, como apresentar o nome, tá? Fiquem à vontade aí. Isso vai ficar disponível até amanhã, não vou deixar para sempre esse link aí, porque é o que eu dou para os meus parceiros, ajudando eles na apresentação. Uma coisa muito importante, às vezes a gente cria um nome, eu muitas vezes não sou chamado para participar da apresentação, então eu criei algumas ideias para ajudar o parceiro a apresentar, sabe? Coisas que ele precisa se ligar, porque já apareceu para mim assim, ó, eu enviar a apresentação, explicar, o parceiro vai lá, apresenta em menos de horas já vem com o resultado para mim. Cara, não gostou, não é isso, não estranhou o nome, blá blá blá. Só que é aquela coisa, depois que a gente fecha ali o Google Meet e acabou a reunião e tá, vamos fazer, né? Não vou ficar debatendo. Essa questão de apresentação, a gente tem que apresentar o nome, né? Ficar defendendo também. Defesa já está tudo ali na apresentação. Você só precisa mostrar para eles caminhos. Então, o que saber para defender um projeto de NEM? Tomar uma água. O primeiro ponto que eu comecei a pensar é sobre a decisão. Eu queria saber de vocês, assim, essa palavra, se a gente colocar ali no Google, no ChatGPT, a gente vai ter vários significados comuns, clichês. Só que pensando, né, pelo lado filosófico das coisas, a decisão é algo bem complexo. O que faz o cliente decidir pelo nome A ou pelo nome B? Ou qualquer projeto, qualquer coisa na vida, né? O que a gente faz a gente decidir
pela camiseta preta ou a camiseta cinza. Tem tantas coisas, e isso assim, ó, eu fico aberto, sabe? Porque esse é um processo de descoberta que cada um vai descobrindo, vai mudando a sua metodologia também, vai tendo novas formas de apresentar. Só que a decisão simplesmente é o que vai fazer o cliente decidir pelo aquele nome. E a apresentação, a forma que você vai apresentar, tudo isso faz diferença. Não existe coisa pior do que apresentar para alguém que não presta atenção em você. É aquele caso, às vezes, o cara que vai aprovar nunca falou contigo, não te conhece, só teve contato com o atendimento. Em outros casos, existe um atendimento dentro da empresa que o atendimento fala com o cliente o tempo inteiro e na hora de apresentar leva o profissional lá que criou o nome, um da equipe, para apresentar. E a pessoa nem presta atenção em você, não confia em você, nunca falou contigo e não conhece você. Faltou cobrir ali o em ali, não conhece você. Isso é muito ruim. Então, a gente tem que se preparar e é meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. A gente tem que, pelo menos, ter um primeiro contato com o cliente antes de apresentar. Conhecer, se apresentar, fazer algumas perguntas sobre o projeto, ver como que é o temperamento dele mesmo, se ele é um cara, se é uma pessoa mais descolada, se é uma pessoa mais reservada, para entender com quem você vai falar ali, né? E tem uma outra palavra forte aí que é a confiança, que é isso que a gente vai ter que transmitir e ela também é bem importante para a pessoa decidir o que ela vai escolher. Porque se a gente não transmite confiança, as pessoas não são burras, sabe? O empresário, ele não é burro, ele lida com pessoas tentando convencer ele o tempo inteiro. Então, ir com joguinho, com persuasão barata, só vai tirar essa confiança dele. Então, isso é muito importante. Entender o caminho antes de apresentar. Então, isso assim, ó, é para tanto quem cria o nome e vai apresentar, ou o atendimento, que né, nem tudo é um mar de rosas, né? Às vezes o profissional que cria não é o mesmo que vai apresentar. Então, alguns pontos que vale a atenção. De onde vem cada nome? Qual o significado e a lógica de construção? Qual território de linguagem ele representa? Que tipo de posicionamento ele ajuda a construir? Tá? Tudo isso a pessoa tem que saber antes de apresentar para ela não chegar lá e mostrar que ela não está sabendo muito sobre o que ela está falando. E também isso serve para todo tipo de apresentação, né? Até para fazer essa apresentação aqui, eu combinei com o Matheus há um tempão atrás. Só que a partir do momento que a gente combinou a data, eu comecei a criar na minha cabeça o que eu vou falar, o que vai ser interessante, o que vai agregar para as pessoas, né? Será que o que eu vou falar é muito comum ou será que vai ser um insight diferente? Será que o que eu tenho aqui é interessante? Então, eu tive que criar formas de criar um contexto, né? E etapas para até chegar no objetivo final. Então, é isso que a gente faz na apresentação também. A gente vai criando argumentos, mostrando processos para chegar até o final e mostrar os resultados. Não simplesmente mostrar uma lista gigante lá de nomes, que é aquela coisa. Quanto mais opções a gente apresenta, mais dúvida e mais difícil vai ser o cliente decidir. Já aconteceu comigo, assim, ó, de eu terceirizar o serviço e virou uma palhaçada, digamos assim. Eu fiz mais, eu e o Amauri, né, criamos mais de 15 nomes registráveis, assim, para o parceiro olhar e apresentar para o cliente final. Porque o parceiro precisava criar confiança em cima dos nomes para apresentar. Então tinha muito, esse aqui eu não gostei, então vou tirar. Então são processos, né? É importante saber sobre todos esses pontos, assim, como foi feito todo o processo.
E eu poderia resumir toda essa apresentação com esses 5 próximos slides aqui. É importante iniciar a reunião alinhando com o cliente. Eu sempre faço isso, sabe? Isso melhorou muito assim a expectativa do cliente. Antes de iniciar a apresentação, alinhe com o cliente. O foco é apresentar os nomes, explicar o raciocínio por trás de cada opção. Reforce que a decisão não precisa acontecer no mesmo dia, tá? Não precisa o cliente. É assim, é aquela coisa. A gente não pode controlar o cliente, mas a gente já pode deixar avisado, né? Que a partir do momento que a gente bota o nome na tela e o significado, a cabeça dele começa a imaginar o negócio dele, ele falando as coisas, tudo que vão acontecer com o nome dele. E não é com base de gostei e não gostei que se escolhe o nome, né? Então, explicar que todas as opções apresentadas já foram avaliadas e estão disponíveis para registro. Sempre chegue na reunião já com segurança, mostrando para o cliente, cara, se tu escolher isso aqui, ó, é só tu mandar uma mensagem lá para registro-se e dar continuidade depois que a tua marca estiver pronta, tá? Eu acho muito arriscado criar os nomes e depois ver se eles estão ou não disponíveis para registro. Prepare o cliente para o estranhamento inicial. É comum que o nome no primeiro contato ainda não faça sentido. Então, é um nome que outra pessoa criou para ele, ele nunca teve contato nenhum. E assim, ó, um nome bater de primeira, tipo, putz, perfeito esse nome, é difícil, sabe? Não é impossível, mas é muito difícil. E é por isso que ele contrata a gente para criar um nome, né? É por isso que ele contrata alguém para criar um nome, porque esse processo não é fácil. Às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa e depois vai registrar e vê que já está registrado, daí, putz, tem que voltar aquele processo de descoberta, de análise e tal, para ver o que fica bom. E, por fim, ajude o cliente a entender que o nome funciona como um ponto de partida. A partir dali é que a gente vai criar esse significado em cima dele, não adianta. Ele não pode pensar que a gente vai entregar tudo de mão beijada. O nome, ele não consegue trazer todos os significados da empresa dele, sabe? Isso vai ser construído ao longo do tempo. Pensando sobre, é como se a gente entregasse um rótulo, uma garrafa vazia com um rótulo com o nome escrito ali. E é o cliente que vai enchendo aquela garrafa lá, aquele líquido ali, sabe? Vai ter a garrafa cheia ali, com toda a personalidade da marca, reconhecimento e tudo mais. E é engraçado que às vezes as marcas precisam mudar o nome. Tem marcas que mudam de nome por vários motivos. E é como se a gente criasse um novo nome que ainda fizesse um sentido para aquela marca, mas ele derramasse um pouquinho daquele líquido daquela garrafa ali, ó. Porque ele vai ter que reforçar um pouco mais o significado da empresa dele. O papel de quem apresenta, né? Contextualizar, explicar com clareza, conduzir a conversa com tranquilidade. A gente fala de defesa de marca, mas eu acho que essa palavra até é um pouco pesada nessa situação, porque simplesmente a gente vai apresentar, sabe? A gente tem as opções ali, porque é aquela coisa assim, se o cara bate o nome depois de um tempo e não gosta, que nada disso aqui que a gente está falando garante que o cara vai gostar das opções que a gente está mandando. A gente não pode enfiar de goela abaixo nele, né? A gente precisa criar novas opções para ele, opções que a gente colocou dentro do contrato ali, né? A quantidade. E a responsabilidade envolvida em um nome. Isso tudo a gente tem que explicar para ele. Acompanha uma empresa por muitos anos e, em muitos casos, por toda a sua trajetória. Aquele nome nunca muda. A gente muda, às vezes a gente muda a cor da empresa, a gente muda o mascote, muda a tipografia, muda o próprio logotipo, o símbolo, mas o nome não é tão comum assim a gente mudar, né? Então ele está presente na comunicação, na reputação, no reconhecimento de mercado e na construção de valor ao longo do tempo. Isso é muito importante também na hora da gente criar um nome, criar um nome que ele não seja datado, né? E também tem um caso de nomes que
a pessoa não pensa lá na frente e depois aquele nome fica meio estranho. A defesa das pessoas não, esse nome foi quando a empresa iniciou. Mas eu tenho um exemplo aqui, ó, dessa empresa aqui, ó, Maracutala, sabe? O nome desse licor aqui é Maracutala. Começou com o Bar do Tala, em Itajaí, e eles criaram, essa era uma batida, né? Eles transformaram em licor e serviam no bar do Tala, e nomearam Maracutala. Pô, é um nome bem legal, né? Só que cresceu, eles montaram uma fábrica e é a maior empresa de licor aqui do Sul, agora que eles estão expandindo para outras áreas do Brasil, e eles têm outros sabores, maracutala de morango, maracutala de chocolate, maracutala de coco, sabe? Então, o maracujá que estava ali no nome está significando um maracujá, mas é de outro sabor, não é uma mistura de maracujá com morango ou maracujá com coco. Então, eles não quiseram mudar porque o nome já era super conhecido, né? Mas ficou esse estranhamento aí. Avaliar com critério, não por impulso. É aquilo que a gente já falou. Mais importante do que gostar de um nome é entender se ele cumpre bem o papel que ele precisa cumprir. Opa, teve uma pergunta ali que eu não vi passar ali. Peraí, deixa eu ler aqui. Pô, gente, eu tô usando 5 telas. Só, só um comentário ali, Dani, que o Facebook mudou para Meta e agora parece meio sem sentido, porque deixaram de lado ali o metaverso. Então, Hum, até as grandes empresas acabam, né, tendo nomes ali que podem ser mais datados, enfim. sim, tem vários exemplos ali que no momento, eu não lembro de cabeça, né? Não pesquisei sobre isso. Mas esse é um exemplo daqui, sabe? Que eu tava olhando para essa garrafa esses dias, putz, aí um bom exemplo, sabe? Eu tô cheio de bebida aqui, gente, mas eu não bebo muito, não, tá? Eu fiz aniversário e ganhei 12 garrafas de vinho, uma de gin, 2 licores, 5 garrafas de cerveja e um whisky. Enfim, voltando aqui ao raciocínio. Então, é importante também a gente instruir o cliente a ele escolher um nome, as opções que a gente deu, com estratégia. Não dá muitas opções. Eu trabalho com 3 opções e aguardo uma segunda rodada se ele precisar, sabe? 2 rodadas, cada uma com 3 ou 4 opções. Assim fica mais fácil de decidir, assim. Então é importante também mostrar para ele assim, algumas boas perguntas para guiar a avaliação do cliente. Ele está alinhado à estratégia da empresa? Aí, ó. Ele conversa com o público certo? Ele sustenta o posicionamento desejado? Ele permite o crescimento e expansão no futuro? É importante dizer que tudo isso, nesse momento da apresentação, já foi alinhado, né? A gente não vai definir isso depois. Alguma coisa ou outra, talvez, mas isso aí o cliente já tem que saber e tem que meio que fazer um check lá no briefing lá que ele passou para ver se está de acordo com aquelas opções de nome. E também assim, ó, o cliente vai levar para casa esse nome e vai mostrar para colega, vai mostrar para funcionário, vai mostrar para esposa, vai mostrar para o namorado, vai mostrar para o filho, para várias pessoas. E as pessoas vão no gostei e não gostei. Vão na comparação, putz, esse nome parece tal coisa, esse nome parece outra. E eu sempre falo assim, ó, desde que a comparação seja positiva, tá tudo certo. Mas se for uma comparação negativa, daí é bom rever os significados, assim, né? Mas também é importante colocar o nome no Google antes de apresentar para ver se não tem nenhum significado negativo, né, em outra língua e tudo mais. Então, isso é uma forma de o cliente também contextualizar as pessoas que ele vai apresentar o nome para as pessoas darem opinião. Não dá para fugir disso, não dá para controlar, o cara vai mostrar. Ele permite crescimento e expansão no futuro. Esse nome, ele é um nome que vai representar o conceito da empresa, tudo mais, ou ele vai, como a gente já falou em slides atrás ali, ou ele é um nome datado, né? E uma marca só se torna clara na cabeça de seus públicos pela repetição e consistência. Então,
é importante confiar no processo. Um processo, se o teu processo é bem estruturado, se você pesquisou bastante na hora de criar um nome, sobre a criação, o processo é uma outra apresentação. Aqui é mais sobre a apresentação, mas confiar no processo, sabe? E mostrar para o cliente que esse processo tem consistência. Que você não está criando da sua cabeça ou tá criando algo assim enjambrado. Antes, quando eu criava um nome, lá na época da Vívida, o meu processo de nome é como se fosse uma peneira, sabe? Caindo areia, assim, ó, desgovernado, sem direção. Hoje em dia, o meu processo é como se fosse um funil, sabe? Que cai tudo numa direção, tudo com alinhamento e tudo para facilitar depois a apresentação e a defesa para o cliente. E outro ponto que é muito importante é envolver o cliente em algum ponto do projeto. Se você não quiser que ele participe do brainstorm, tudo bem, mas a gente precisa colocar ele em algumas situações de escolha. Já para na hora da apresentação ele não ir com aquele baque todo, sabe? Como foi o pessoal da Vívida também, que já viu o nome com a identidade visual e teve que escolher pelo aquilo ali que estavam com pressa, sei lá, e precisaram escolher. Então, confiar no processo é muito importante. E a importância do registro, né, gente? Chegar na apresentação com o cliente e não saber o básico sobre um registro de marca, se ela está disponível, sobre o que já foi avaliado junto com a empresa, cara, é bem perigoso, assim. Então, aprender o básico, se informar com a Registre, se eles podem ajudar vocês. Eu tô fazendo muito jabá para a Registre aqui, né? Mas só que eles são meus super parceiros e eu confio muito deles nesse processo, sabe? Muito, muito mesmo. Eu só jogo a marca para frente, o nome para frente para avaliação se o Amaury me falar é viável. Se ele falar que tem risco, eu nem apresento. Então, aprender sobre essa parte do registro, até fazer a análise de viabilidade prévia, antes de passar uma lista muito grande para ser feita a análise real, sabe, sobre o registro. Aprender sobre a jurisprudência do processo, que é ver lá a raiz sobre o que já aconteceu, se alguém já tentou registrar a marca, se tem nomes parecidos tentando registrar e não foi. Enfim, por quê? Porque você vai apresentar, pode ser que você apresente um nome para um cliente e ele queira alterar o nome que você sugeriu para ele. Aconteceu um caso de uma marca que eu fiz um nome para uma corretora de seguros. Eu apresentei o nome Protere, um R em vez do G. Eu achei muito bom esse nome. Disponível para registro e tudo mais. E o cara começou a querer alterar. Não pode ser protege, botar o G. Se eu não soubesse sobre essa questão do registro de marca, pode ser que eu diria, não, pode ser nome interessante, mas não. Protege é um nome muito comum. Não ia passar sobre a análise de viabilidade, sabe? Então ia ter que sair da reunião e fazer uma outra análise para voltar e falar para ele que não pode registrar. Não, ali eu já meio que descartei a opção, sabe? Mas se ele viesse com outra sugestão de nome, eu ia ter que falar, olha, eu vou ter que fazer uma análise de registro novamente para ver se está disponível aí para eu te apresentar, tá? Senão a gente cria, é, senão a gente cria toda a identidade visual, que já aconteceu algumas vezes de eu ganhar em dobro, que o cliente veio com o nome, eu fiz a identidade visual, ele foi registrar, não estava disponível para registro, ele precisou me pagar para eu fazer outra identidade. Então, era interessante trabalhar dessa forma, que eu ganhava 2 vezes, mas hoje em dia eu pego e passo para uma análise de viabilidade. O nome sem registro não tem dono, né? Se a gente cria o nome e não registra, se o cliente deixa para depois, fica ali no universo. E ele não é dono daquele nome. Então não adianta mandar fazer o nome, fazer análise de viabilidade e não continuar com
o registro. E tudo, gente, tudo isso é importante na hora de apresentar e conversar com o cliente, sabe? Passar alguma dessas regrinhas. Não é nada complicado, né? São coisas simples que, durante a conversa, o briefing, aquele novo encontro com o cliente para apresentar uma coisa ou outra, você vai conversando com ele. Não passa um testamento ali cheio de regras. Faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Vai falando com calma que vai dar certo. Isso tudo são coisas que eu fui criando para ter mais segurança e ter menos voltas no final da apresentação, sabe? Isso são coisas que eu não aprendi em cursos de naming no Google e em cursos de apresentação e tudo mais. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês. Nesse QR Code tem aí meu Linktree com meus links. Tá? Fiquem à vontade para me seguir. Me sigam, digam o que vocês acharam para mim, me passem um feedback, é muito importante. E aqui, só para reforçar, eu comprei esse livrinho aqui, ó, não dá para ler, tá embaçando. O Poder do Name. Ele é um livro bem fininho, mas ele foi escrito por um cara muito gente como a gente, sabe? E é muito bom, tem muitos insights aqui. Me ensina sobre todo o processo. E é muito bom, assim, ó, para quem está começando com naming, quem quer, quem quer entender mais sobre esse livro aqui, né, que é clássico, Herói Fora da Lei. E esse aqui é muito legal, gente, que eu estava lendo uns tempos atrás, Palavras Mágicas. Ele também ajuda muito em persuasão e também conquistar algumas coisas assim com as palavras, sabe? Então esses foram os livros do momento aí que eu li. E agora fica aberto para vocês aí me mandarem algumas dúvidas se tiverem, tá? Fiquem bem à vontade. Boa, obrigado pelo conteúdo, Dan. E reforça aí, sigam o Daniel, que ele posta bastante coisa ali nas redes sociais, assim, então sempre bacana ver um pouco mais aí sobre naming, branding, ver por onde que ele anda também. Sei que ele frequenta bastante evento aí da área também, então sempre tem conteúdo legal lá para a gente consumir. Surgiu ali duas dúvidas ali, Dan, se quiser dar uma lida ali e responder. Quer que eu leia aqui? Leia aí, cara, porque eu tô meio Boa. confuso aqui nas coisas. Ok. Por favor. O Amaury trouxe aqui uma dúvida. O que costuma ouvir de objeção na apresentação e como que você conduz? Cara, a objeção da marca é muito daquilo. Ainda é muito sobre o estranhamento, sabe? Que o cliente tem sobre o nome. Porque eu apresento todo o conceito. Porque, assim, ó, sobre um tipo de nome, um tipo de empresa, a gente pode seguir vários caminhos. Quando a gente apresenta, por exemplo, 3 opções, tem 3 caminhos, sabe? E tudo tem que estar alinhado. Só que, às vezes, acontece do cliente ou comparar com algum outro nome, ou comparar com algum concorrente, porque é muito normal também a gente estar criando nomes dentro de um segmento, as coisas saírem um pouco parecidas, né? Mas quando a gente apresenta, ele já tem que estar disponível ali para registro, então não vai importar se ele é parecido ou não. Então, é mais isso, é mais sobre o estranhamento mesmo, sabe? Legal. Eu vou intercalar aqui com o Márcio, que levantou a mão. Se quiser trazer tua dúvida, Márcio, daí a gente já volta ali para as do chat. Opa, tá joia. Bom, primeiro, uma boa noite, Daniel, parabéns pela apresentação. Rapidamente, assim, com o Daniel eu aprendi uma coisa muito legal. Se você tem alguma coisa para chamar atenção, algo que você percebe no teu amigo, chama ele no canto, fala no privado e tudo, e complementa. E isso, o Dani fez isso várias vezes comigo, eu quero registrar, e publicamente dizer que é um profissional que eu aprendi a reconhecer, a respeitar,
E assim, isso é muito bom. A minha pergunta é a seguinte, Dani, você falou que às vezes você acaba não participando se eu não entendi bem, da apresentação final. Então, assim, é muito semelhante ao que acontece em agência de publicidade. O contato, o atendimento vem, faz, o pessoal da criação desenvolve, e o atendimento que vai e defende, muitas vezes o criador não está presente. Mudou isso nos últimos anos. Nesse sentido, isso é muito mais recorrente quando você trabalha em parceria com as empresas, de você não participar do processo final, até para fazer a defesa, ou são exceções ao processo? E, nesse sentido, qual é a tua percepção? Seria muito mais interessante e resolveria muita coisa se você tivesse naquele momento presente, até para entender logo esse processo. Não teria uma segunda pessoa para tentar interpretar e te levar um dado, e você ali já tem a informação correta, certo? Sim, é assim, ó, a maioria dos clientes que me contratam, meus parceiros, não divulgam que sou eu que estou fazendo o nome, sabe? Então, eles não querem mostrar para o cliente que tem um outro estúdio criando o nome, que foi terceirizado. Porque, Uhum. querendo ou não, tem o meu valor, tem o valor em cima do cliente, então eu acabo não participando. E isso estava gerando muito ruído para mim, sabe? Uhum. Então, é por isso que eu criei ali alguns mandamentos que não são escritos em pedra, e para amenizar essa situação. Com essa metodologia, eu consegui criar um contrato melhor, sabe? Tudo para me defender, assim, ó. Eu entrego toda a defesa hoje em dia para o parceiro, não crio mais apresentação com a minha marca, eu entrego tudo em um documento de Word, entrego esse, esse manual ali que eu criei e aguardo, converso com ele muito, sabe? Tem etapas ali que eu converso com o cliente, assim, para saber sobre direcionamento, como eu falei, não adianta ficar o projeto inteiro sem falar com o cliente, sem alinhar as coisas. Uhum. Isso, white label, exatamente. Então, já passei muito por isso, mas assim, ó, desde a época que eu trabalhava em agência, assim, que eu não tinha contato com o cliente, aí chegava o meu atendimento, ei, vem cá apresentar. Nossa, eu me cagava de medo, né? Eu chegava lá, não conhecia o cliente, começar a falar, o cliente não confiava em mim, coisa e tal. Era bem mais chato, assim. E daí, quando eu comecei a ver que quando o atendimento me chamava para ir até o cliente, conversava com o cliente, nossa, o projeto era apresentado com muito mais leveza. Por quê? Porque eu já ia para as redes sociais pesquisar quem que era o cliente, para o Google e tal. Aí eu descobria que ele torcia para o Grêmio, eu descobria o partido político dele, eu descobria que ele gostava de pet, então, na hora da reunião, eu já conseguia chegar mais leve, tipo, meio que abordar de alguma maneira isso, sabe? Meio que quebrar o gelo, que é bem importante. Mas isso aí é uma das coisas assim que mais me atrapalha hoje em dia quando eu crio um name. Quando eu crio marca, é um pouco mais tranquilo, porque as pessoas estão mais acostumadas a defender projetos gráficos, né? Então não tem. E o cliente também está mais acostumado a aprovar projetos gráficos. Então não tem tanto isso, mas eu sei que eu conversei com o pessoal da Brada um tempo atrás, com a Rafa e com a Amy, e lá com elas é um pouco diferente, porque daí elas participam, né, do processo, né, Rafa? Participam da apresentação e tudo mais, e daí elas conseguem levar toda a consistência da criação delas e não tem erro, né? Eu até queria fazer um complemento falando disso com a pergunta que a Nájila falou, que é na hora de apresentar as opções, se você apresenta seu nome preferido primeiro, até queria te ouvir sobre isso, mas a importância de gerar essa confiança, porque muitas vezes quando a gente apresenta, uma das primeiras reações do cliente é, tá, mas qual vocês mais gostam? Então, ele também quer a nossa opinião para formar a dele, assim, então, e é quase 100% das apresentações o cliente pergunta o que a gente acha. Então, isso reforça também essa palavra que você trouxe ali destacada no slide, né? A confiança que precisa ser gerada. E aí, quando você não participa, claro, existem
N formas de trabalho, talvez não seja a tua preferida, é uma delas, né, de entregar os nomes e não participar da defesa, mas, de fato, conversando com o Dani daquela vez, eu falei, nossa, não consigo nem imaginar não participar, né, porque, de fato, esse vínculo, você está ali falando, você falou uma coisa antes que era entender as entrelinhas do cliente, se ele é mais descolado, se ele é mais sisudo, e essas coisas também influenciam o tipo de nome que você vai levar, e às vezes isso é uma informação que se perde ali, né, entre briefings, na própria agência que está tipo, terceirizando, algumas nuances vão se perdendo nesse processo, assim, então eu vejo que perde potencial de várias formas, assim, é bem desafiador. Exato, exato. É trabalhar no escuro. Mas eu quero saber se tu apresenta teu preferido primeiro também, tô com a Nájila ali na dúvida. Então, assim, ó, o que eu apresento já é meio que tipo assim, é tudo coisas assim que, cara, tem que estar bom para eu ter confiança na hora de apresentar. Mas é claro que tem aquele, pô, especial, mas eu não apresento primeiro, não. Eu espero primeiro o cliente ter um primeiro baque ali e depois eu apresento o nome que eu mais gosto, e inclusive eu falo, olha, esse aqui é o nome que eu mais gostei, por isso, por aquilo, aquilo outro, por tal significado, revejo o briefing e tal, quando a gente falou de tal coisa que faz mais sentido. Então, até daí eu já falo, até pensando na identidade visual, eu já imagino que ele seja de tal maneira e tal. Então, eu falo, mas primeiro eu mando um assim só para quebrar o gelo, sabe? E aí, tem mais, Matheus? Tem mais uma aqui vou colocar aqui do Arcano, que é, você comentou que prefere que o cliente não participe do brainstorm. Em que ponto entre o brainstorm e a apresentação das 3 opções você permite que ele colabore? Show. É assim, ó, para mim, eu não vejo tanto sentido de uma pessoa que não esteve durante o processo das pesquisas, as análises, tudo, participar ali do brainstorm. Porque eu crio essas pesquisas e tudo mais durante muito tempo que eu vou pensando. Então, quando eu vou lá partir para o brainstorm mesmo, então o meu cérebro já está muito focado nisso, sabe? Mesmo que seja um brainstorm e saia muita besteira dali primeiro, tem besteiras ali que eu acho que se eu ouvir do cliente, eu vou levar mais em consideração, sabe? Mas o que que eu faço? Primeiramente, falando sobre o processo agora, né? Eu faço uma reunião inicial ali, cliente, entendo e tal, e daí mando o orçamento, volta, daí a gente faz o briefing de verdade. Eu tenho algumas perguntas, mas a gente faz, eu vou perguntando ali para me baseando nisso, daí eu gravo vídeo, peço para o ChatGPT compilar todas as informações e tudo mais, eu ter tudo comigo, sabe? E daí eu já aprendi com o que o cliente sabe, então eu vou atrás, eu vou buscar mais informações, vou pesquisar concorrentes, vou trazer referências, porque muitas vezes acontece e o cliente não, tu pede uma referência para ele e ele não sabe, ou algum concorrente é uma coisa muito fora do que ele diz, ou referências ruins. A gente precisa pesquisar, mas a gente precisa de direcionamento para criar. Eu volto, então, com mais informações, com pesquisa de público, de mercado, um mapa mental, que para mim é muito importante, saber sobre certas coisas ali sobre o público. E daí eu apresento para ele junto com os territórios de name, que daí são aquelas coisas que a Registries já falou com vocês em outras lives, né? Nomes descritivos, antropônimos, associativos, topônimos, acrônimos, transgressores, meio que já para alinhar um tipo de nome e também um arquétipo. Que linha que a gente vai seguir, que tipo de arquétipo que a gente vai seguir.
se a gente vai mais para um lado do sábio, se a gente vai mais para um lado de um herói, um governante e tudo mais. Então, ali a gente já faz o cliente, eu já faço o cliente pensar um pouco sobre a marca dele em si, sabe? E daí, ele trazendo esses alinhamentos para mim, ele já sabe que mais ou menos vai estar dentro daquele caminho, aquele funil. E quando eu crio um nome, facilita muito para mim que eu não fujo dessas questões. Sempre que eu vou criar um nome, eu penso se faz sentido ali com o arquétipo, se faz sentido com o território, se é do território e tal, para não haver surpresas depois. Então, na hora da defesa, eu já tenho mais uma coisa para apresentar, ó, alinhado ao mapa mental, ao briefing, aos territórios, aos arquétipos. Se tiver um projeto de branding já facilita bastante, mas hoje em dia os projetos de branding também que entregam para a gente é um documento ali feito no ChatGPT e não ajuda porra nenhuma. Mas enfim, daí a gente tem que ir atrás dessas informações, né? Então, ali eu faço o cliente participar do processo, no briefing, nesse ponto, e algumas vezes eu sempre falo para ele ir mandando informações, se ele tiver, tudo mais. O que mais que ele falou ali? Legal. Acho que tem mais uma pergunta que ficou aqui para cima, Daniel, que é: você costuma alinhar o que o cliente gosta primeiro de nomes para ver se é teu estilo de naming? Antes de enfrentar o projeto, né? Antes de aceitar o projeto, se tu faz esse match aí do que o cliente gosta, que você imagina com o seu estilo aí de criação. Cara, a única coisa que eu vejo é se o cliente vai pagar. Se ele pagar, eu crio. Não tem escolha, assim. Então, assim, ó, pensa, quanto mais ideia maluca também, mais legal é de criar, né? Então, eu estou aberto aí para criar o nome que for. Perfeito. Gente, a gente vai encerrando aí para poder liberar aí. Daniel tem um compromisso, então quero reforçar de novo aí o obrigado por participar. Sei que tua agenda estava super corrida, tá? Fico super feliz que você topou o desafio. Eu mandei aqui no chat o link para avaliarem o encontro de hoje. No final da avaliação, na página ali de obrigado, tem o link da apresentação, se vocês quiserem ter acesso ao material, então só preencher ali. E, gente, obrigado a todo mundo aí pela participação. Se quiserem conhecer um pouquinho mais da parceria da Registre-se ou de registro de marcas, fiquem super à vontade aí para nos acionar ou até trocar uma ideia com o Daniel, com a Rafa, que são parceiros que estão aqui, tá? Tenho certeza aí que a gente vai ter ainda muito mais encontros para falar sobre esse tema, seja de naming, de branding, tudo mais. E, Dani, ia te passar aí para você falar últimas palavras aí, fazer teu encerramento antes da gente ir. Fechou. Gente, muito obrigado mais uma vez, tá, por me ouvirem. Espero que tenham aprendido alguma coisa nova aí ou ter reforçado algum conhecimento de vocês. Todo conhecimento é bem-vindo, né? Até para a gente reforçar o que a gente já sabe. Então, uma coisa que eu aprendi, agora eu vou falar uma coisa que eu aprendi com o Márcio, é que o óbvio precisa ser dito. Antes eu era muito daquele que, tipo, putz, eu não vou falar sobre isso, todo mundo já sabe, mas não, o óbvio precisa ser dito, que o que é óbvio para mim pode não ser para o outro, né? Então, agradeço vocês e assim, ó, não sei se vocês printaram aí, me seguiram, me mandem uma mensagem, me passem um feedback do que vocês acharem, tá? É muito importante para mim, assim, saber sobre esse direcionamento, tá? E se vocês forem aplicar alguma metodologia aí, alguma coisa ali que eu apresentei, tiverem alguma dúvida, contem comigo, tá? Estou aberto aí para ajudar vocês, beleza? Até mais.